Desculpa aí, gente, caiu aqui. Boa tarde, pessoal. Quero falar uma palavra que Deus trouxe ao meu coração hoje para vocês. Vou esperar mais um pouquinho, tá? Vamos ouvindo esse louvor. Já eu falo para vocês aquilo que Deus tocou no meu coração. Vamos ouvir nesse louvor, já eu falo com vocês. Mas eu vou falar uma palavra rapidinho com vocês, tá bom? Já a gente começa aqui. Abraça-me. Sei que tá passando tristezas, angústias, dificuldades nesse dia. Que esse louvor entre no seu coração, entre na sua alma. Que a doce presença do Espírito fale aos nossos corações agora, né? Que esse louvor realmente possa trazer a presença do Senhor na sua vida. Eu amo esse louvor, essa música é muito boa. Voltar à inocência. Voltar à inocência. Vou abaixar aqui o som pra gente começar, tá bom? Senão eu começo a chorar aqui com essa música. Vamos lá, gente. Deixa eu falar um texto que tava lendo essa semana e falou muito ao meu coração esse texto. Para quem conhece essa passagem, ela está baseada no livro de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Eu vou fazer um resumo, depois eu leio o texto que Deus falou muito ao meu coração, né? É Mateus, capítulo 14, do 22 em diante. É a passagem que Pedro, né, vê Jesus, avista Jesus andando sobre as águas, né, e Jesus chama Pedro para andar, né. Eu vou ler o texto e vou falar para vocês depois. Logo em seguida, a partir do versículo 22, logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Vou dar uma pausa aqui. Esses dias a gente estava fazendo um devocional aqui em casa, né? E eu tenho um adolescente e um pré-adolescente, né? E às vezes a gente fala, né, para eles ter um momento de oração com Deus, não só um momento entre família, mas o momento deles, né? E às vezes mãe parece ser chata que fica cobrando muito essas coisas, né? Mas quando eu li esse texto e eu vi Jesus aqui, né, o próprio Jesus, né, indo para falar, né, com o Senhor, se retirando para orar, né, o próprio Jesus
né, que era Deus aqui encarnado na Terra, né, tem esse momento para orar, né? Quem dirá nós, né? Se Jesus estava ali fortalecendo o espírito dele, se Jesus estava ali se retirando da multidão, às vezes saindo do meio dos discípulos, ele tinha acabado de curar, de alimentar uma multidão, então ele precisava reabastecer as energias, reabastecer, né, aquela ligação com Deus, encher o espírito dele para algo que viria depois, né? E às vezes a gente confia muito na nossa força, muito no nosso conhecimento, né? Muito nas circunstâncias da vida e esquece que a gente precisa ter esse momento só você e Deus, só você e Deus. E em um momento de oração, um momento de louvor, um momento de clamar a Deus para que Ele ajude aquele momento, para que te dê força para passar por alguma situação que está acontecendo ali naquele momento, né? Ou um momento, às vezes, de você tirar alguns minutos do seu dia para agradecer, né? Esses dias eu tava falando com os meus pais por telefone, tanta gente amigos que a gente perdeu, né, em relação ao Covid, conhecidos, né, ou pessoas que superaram, perderam o emprego, e eu realmente falei para o meu pai que eu não tinha ali naquele momento motivo para murmurar, para reclamar, só agradecer a Deus por meus familiares aqui não ter pegado. Minha mãe é do alto risco e não pegou, foi várias vezes ao hospital porque ela faz tratamento e Deus a livrou, né? E tem livrado. Então, assim, se a gente olha só as circunstâncias ruins e não olha as circunstâncias boas, né, que a gente está vivendo também, o nosso olhar tende a afundar, né? Que foi o que aconteceu com Pedro, que nós vamos falar ali mais pra frente. Mas quando nós temos um olhar fixo nas coisas que são de Deus, que são boas também, né? A gente consegue andar em fé. Então, para continuar, lembre-se aqui, né? No seu momento, no dia, tira um tempinho para falar com Deus, né? Para orar, para que seu espírito seja cheio, né? Para que você consiga renovar suas forças, porque vivemos dias difíceis, vivemos dias de angústia, vivemos dias de saudade, vivemos dias. Eu morei a vida toda em Ribeirão, né? Hoje, atualmente, por enquanto, estou morando em Dracena. Logo mais tô em mudança, então é muita coisa, assim, sabe? É a saudade, é a distância, é a cabeça, que tem muita coisa que tá acontecendo, isso no meu caso, mas tem muita gente passando por muitas outras coisas, tem gente passando com desemprego, problemas de saúde, problema em casa, né? Depressão, né? E tantas outras coisas. Mas, às vezes a mente entra num caos completo, e a gente precisa fazer como Jesus fez, se retirar para orar. Né? Jesus ficou sozinho ali para orar. Lembra que ele tinha acabado de sair de uma multidão para curar, né? Curou várias pessoas, em torno de 15 mil pessoas estavam ali. Ele alimentou essas pessoas e ele manda os discípulos irem para o mar pescar, né? Fazer a pescaria deles, que alguns discípulos eram pescadores. E ele fala, vai na frente, depois eu vou. Porque ele precisava daquele momento com Deus, né? Não que ele não amasse estar com os discípulos, mas ele precisava estar ali naquele momento com Deus. E aí ele no versículo 24 fala assim, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele, ou seja, provavelmente uma mini tempestade estava começando ali. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Eu fico imaginando a cena, por isso que eu parei para rir aqui, né? Quando viram... quem me conhece sabe que a minha imaginação nessas horas, ela flui muito alta, né? Eu fico imaginando a cena, você tá no breu, né? Imagina, não tem iluminação no meio do mar, só a luz das estrelas, né? Ali a luz da lua. E se tá numa tempestade, provavelmente não tem estrela, tá tudo, né? O mar, o céu tá todo escuro. E aí vê uma pessoa andando sobre as águas, né? No lugar dos discípulos eu também ficaria com medo, com certeza ficaria com medo. Então... Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados, né? E disseram, é um fantasma, e gritaram. Gente, imagina um monte de homem barbado, digamos assim, né? Vendo essa situação com medo, gente. Isso é humano, nós somos humanos. A gente tem que parar de olhar as pessoas da Bíblia, né? A todas as pessoas da Bíblia. Algumas pessoas falam personagens, eu gosto de falar pessoas mesmo, né?
E ver eles como humanos, né? A gente tem que ver que foram pessoas que tiveram medo, foram pessoas que tiveram acertos, que erraram e tal. Aqui a Bíblia diz que eles estavam aterrorizados. Uma coisa que você não vê todo dia, alguém andando sobre as águas no meio do mar, né? Quando vir, 27. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenham medo, né? Então, realmente, gente, Jesus viu, né? Esse lado de Jesus humano ali, eu acho muito bom, né? Jesus viu que eles ficaram com medo e não criticou, não julgou, né? Aquela coisa, quem são vocês, né? Pra não ficarem com medo, sou eu, Jesus. Não, Jesus viu lá dentro, não, coragem, tenham coragem, sou eu, não fiquem com medo, né? Aí o versículo 28. Senhor, disse Pedro. Esse Pedro é um cara maravilhoso, né? Se és tu, ainda tinha aquela dúvida ainda, né? Se és tu, não é uma assombração? Manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então, essa é a cena que eu quero que vocês gravem. Então, Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então esse é o texto que eu quero ler com vocês. Ali, vamos fazer uma analogia para a gente poder entender esse texto. Vamos imaginar que o barco é a nossa vida, certo? Nós temos amigos dentro do barco, temos famílias dentro do barco, mas na hora da tempestade, todo mundo fica com medo. Ninguém sabe o que fazer, né? Se fica dentro do barco, se pula para fora do barco, o que faz, né? E tava a tempestade no barco. E no meio da tempestade, eles avistam um homem andando sobre as águas. Eles não sabiam que era Jesus, né? Eles não tinham nunca viram isso, né? Jesus andando sobre as águas, ou alguém, humanamente falando, é impossível andar sobre as águas. E quando eles viram, eles ficaram mais com medo ainda, mais com medo do que a tempestade. Então, se a gente parar para entender, às vezes acontece um problema atrás do outro, né? Vai acontecendo várias coisas que você não consegue parar para o seu cérebro assimilar tudo aquilo que está acontecendo. O medo toma conta, o pavor toma conta, a ansiedade toma conta, a depressão, tudo vira um caos. E aparece Jesus. Mas os nossos olhos estão tão cheios de medo, tão cheios de pavor. A Bíblia diz que eles estavam aterrorizados quando eles viram Jesus no mar, que a gente não consegue olhar para Jesus nessa situação e ver Jesus, ver que Ele tem a solução do problema. A gente está tão focado nos nossos medos, nas coisas que estão acontecendo ao redor, que parecem ser muito mais fortes do que Jesus, né, do que o próprio Jesus, que a nossa tendência é sucumbir. Quando Pedro ouve a voz de Jesus, e primeiro Jesus fala para eles terem calma, terem coragem, que era Jesus, que não era para eles terem medo, né? Eu acredito que ainda ficou alguma dúvida no coração deles, né? Pô, eu sei que é Jesus, mas será que ele vai acalmar? Eles não tinham visto ainda esse poder de Jesus. Já tinham visto que Jesus tinha curado. Assim, o ser humano, ele tem tendência a esquecer, né? Nessa passagem de Mateus capítulo 14, Jesus já havia feito 2 multiplicações de pães. Na segunda multiplicação, né, antes dele multiplicar os pães, porque tinha muita gente que estava acompanhando Jesus e os ensinamentos e as curas de Jesus, o que os discípulos falam? Senhor, a gente não tem pão, né? Não tem como dar comida para essas 15 mil pessoas que nos estão acompanhando. Jesus tinha acabado de multiplicar os 5 pães e 2 peixinhos. Nessa multiplicação ele multiplica 7 pãezinhos, né? E aí Jesus fala: gente, vocês não viram o que a gente fez ali, que o meu pai fez ali, né? Multiplicou. Jesus tinha acabado de fazer isso, ele tinha o poder para mudar a situação. E Jesus faz mais uma vez um milagre. Pensam, gente, os discípulos acabaram de ver 2 milagres ali acontecendo. Foi tanto pão e tanto peixe que sobrou, que eles tiveram que guardar e distribuir para depois. E eles viveram isso ali, naquele momento, né? Mas quando a gente está vivendo os problemas, mas quando a gente está com os olhos focados nos problemas, a tendência do ser humano é esquecer quem é o Deus que a gente serve. Qual o poder que Jesus tem,
né? Jesus tem todo o poder para mudar as situações, mas o olhar dos discípulos estavam no medo, no barco, na tempestade e no suposto fantasma que estava ali. Quando Jesus fala para eles terem coragem, Pedro se levanta no barco e fala: Senhor, se é o Senhor mesmo, mestre, se é você mesmo, me manda aí. Jesus fala para ele: vem. E Pedro começa a andar sobre as águas. Eu imagino a cena da seguinte forma: Jesus numa distância, né, do barco considerável, e Pedro ali dentro do barco. O barco de pesca deles não devia ser muito grande, né? Então Pedro sai, põe o pé sobre as águas, olhando em Jesus. Ele ali ainda não havia olhado o mar, ele estava olhando para Jesus, porque Jesus havia dito, lançado uma palavra para ele de fé, para ele confiar. Ele põe o pé sobre as águas, né? Põe o pé depois sobre o outro pé sobre as águas e começa a andar. Isso olhando para Jesus, olho no olho de Jesus. Mas quando ele tira o olho de Jesus e olha para baixo e vê o mar, a fé já não está mais em Jesus, mas o olhar dele foi para a situação. E na cabeça dele pode ter passado várias coisas. Como que eu tô andando sobre as águas? Isso é impossível, andar sobre as águas? Eu vou morrer afogado aqui. E o que acontece? Ele realmente fala, o versículo 30 fala: mas quando reparou o vento, provavelmente ele deu uma balançada ali, ficou com medo, começando a afundar. Então o olhar de fé dele já não estava mais em Jesus. E ele gritou: Senhor, salva-me. E Jesus disse, né? Jesus salvou ele e disse: homem de pequena fé. Ou seja, eu sou o dono do mar. Eu sou o dono do céu. Eu sou o que acalma a tempestade. Nada acontece sem que Deus tenha o controle da situação. A gente tem que parar alguns minutos da vida e olhar as situações que estão acontecendo ao nosso redor, não com olhar mais de medo ou pavor, mas com olhar de fé, com olhar de esperança. Porque se você tem Deus no seu coração, se você tem Jesus no seu coração, e se você o clama, ele está ali para te ajudar. Mas a tendência do ser humano é olhar a circunstância, né? É olhar as tempestades. Mas se eu for no mercado, né, eu posso pegar, mas se eu for, eu tenho que trabalhar, meu esposo está trabalhando, meu esposo está desempregado, como é que eu vou fazer? E não sei o que, meu filho está doente. E aí as coisas começam a sufocar, parece que vai tampando a respiração, parece que vai nos dando um pânico, um pavor. E Jesus só tá assim: olha para mim, não olha para a situação, olha para mim, clama a mim. Para de olhar o barco, para de olhar o vento, para de olhar a tempestade, olha para mim, olha para mim. Não para mim, para ele. Deus tá querendo que a gente clama, mas a gente é tão orgulhoso, tão soberbo, tão arrogante de achar que a gente pode resolver situações que só ele pode resolver. Às vezes você tá com um problema no casamento ali e acha que o outro tem que mudar. Começa a orar para Deus mudar você. Começa a orar para Deus falar: mas eu não tô falando que o outro não precisa mudar, mas a gente também precisa. Eu falo porque eu já passei por isso, já falei com vocês aqui nas redes sociais. Quantas vezes eu orei pro meu esposo mudar achando que ele era o problema. E Deus queria mudar o meu coração. Deus queria mudar o que estava errado aqui dentro de mim. E quando a gente começa a olhar com esse olhar: Senhor, o que o Senhor quer mudar em mim? O que precisa mudar dentro de mim? O que está acontecendo? Me dá uma força. Me ajuda, põe pessoas para me ajudar. Se eu não estou conseguindo ver, usa alguém para falar comigo. Começa a ler a palavra. Se você tem dificuldade de interpretar a palavra, hoje tem traduções tão fáceis. Tem linguagem de hoje, tem a nova versão internacional. Começa pelos Salmos, começa por Provérbios, que são livros mais fáceis. Se você quiser ir pelos Evangelhos, Deus vai falar com você. A palavra que eu queria deixar hoje para vocês, que foi para mim primeiro, eu ia falar essa palavra na sexta-feira, mas aconteceu tantas coisas que não deu para falar. E Deus tem me incomodado muito tempo de falar essa palavra. E eu quero deixar isso para vocês. Não olhem as circunstâncias, não olhem os ventos, não olhem a tempestade, o Covid, não olhem o desemprego. Tá? Ai, Miriam, é muito fácil você falar isso pra nós. Não é fácil, gente. Tem vivido coisas que só Deus sabe também.
São angústias que só Deus sabe. Mas quando a gente começa a alimentar nosso coração, a nossa vida, a nossa alma da presença do Senhor e tirar os. Eu falo muito isso pro meu filho, o mais velho. Às vezes a gente tá enchendo a mente com coisas que vai nos afastar de Deus. Às vezes, se a gente começar a ouvir mais louvores, a ouvir palavras, tem ministrações no YouTube que tem 5, 10 minutos, né? Eu já gosto de uma coisa mais prolongada, mas é porque eu trabalho aqui no ateliê e dá para eu ouvir. Mas se você não tem tempo, ouça essas palavras. Tem tantos pregadores que têm as palavras de 5, 10 minutos que vai encher seu coração, né? Então, quanto mais você encher seu coração de Deus, quanto mais seu coração for cheio das coisas de Deus, da presença dele, menos angústia, menos tormento, menos tristezas a gente vai ocupar. Se a gente ficar ouvindo só jornal, só tragédia, né? Só falar de coisas ruins, a nossa alma vai se encher de coisas ruins. Tem um versículo que eu amo muito, que eu sempre falo e gosto de dizer para as pessoas: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, tá? Busca lá dentro de você tudo aquilo que te traz esperança. Busca aquilo que Deus já colocou várias vezes no seu coração. Aquilo que te traz esperança. O que te traz esperança? Que cura você já teve? Que cura você já viu? Que providência Deus já permitiu na sua vida? Que milagre você alcançou? Que conquista você já conquistou? Traz essas memórias. Se a gente for ficar falando dessas memórias aqui para você, eu posso falar de várias coisas. Eu tenho várias histórias muito boas para dizer. A vida não é só feita de coisas ruins, né? Às vezes eu vejo as pessoas falando que servir a Deus é muito difícil, é muita renúncia, não sei o quê. Eu sempre, quem me conhece sabe disso, sempre tive muito prazer de ser cristã. E eu não tenho vergonha de dizer isso, não. Muita alegria e não troco essa vida por nada. Nunca pensei em desistir. Nunca pensei em largar Jesus, erro, peco, né? Eu sei disso, já chorei muitas vezes das coisas erradas que eu já fiz, mas abandonar esse caminho, abandonar esse Deus que sempre me amou, sempre cuidou de mim, sempre me livrou de tantas coisas, isso eu não faço nunca, nunca. Eu tenho muito prazer em ser cristã, tenho muita alegria no meu coração em ser cristã. Porque nas horas que eu não tive amigos, nas horas que eu não tive ninguém, que eu não podia ter ninguém ali, que era só eu e ele no quarto ali chorando, eu senti a presença de Deus segurando no colo. Eu senti a mão dele ali. Filha, vai passar. Fica firme, eu tô aqui do seu lado. Essa é a certeza que a gente tem quando a gente tem Jesus no coração, quando a gente entrega a vida para Ele, quando a gente entrega o controle na vida dele. A tendência do ser humano é tentar resolver as coisas do nosso jeito. E nem sempre dá certo, né? A gente tem conflito em casamento, a gente tem crise existencial em profissional, como mulher, como homem, como mãe, como pai, como profissional, como tudo. Todo mundo já passou por tantas crises dentro da gente. O que eu tô fazendo aqui nessa terra, né? Que função eu tenho aqui? Para que eu sirvo aqui? Essas são as circunstâncias que Pedro olhou. Esses foram os ventos que tentaram afundar Pedro ali no mar. Quando Jesus fala para ele que ele tem a fé pequena, é porque ele tirou por um instante o olhar de Jesus e olhou as circunstâncias. Então, quando eu escrevi o título dessa live, Não Olhe as Circunstâncias, é exatamente por isso. Porque se a gente tirar os olhos de Jesus, a gente afunda. O vento vai nos derrubar, o mar vai nos engolir e a gente vai morrer. Morre emocionalmente, morre espiritualmente, na saúde. Porque se você começa a murmurar demais, reclamar demais, começa a te dar problema de saúde, isso aí você pode ter certeza. Mas se você tem um coração alegre, se você tem um coração cheio de esperança, né? Tudo muda, tudo muda. Lembre-se sempre de olhar para Jesus. Quando você acha que essas forças vai acabar, já clama a Ele, fala para Ele segurar a tua mão. Porque Ele não deixa a gente cair, Ele não deixa a gente se afundar. Essa é a palavra que eu quero deixar com vocês. Esse é o carinho que eu quero deixar com vocês. Não percam a esperança, não percam a fé. Busquem pessoas para andar com vocês, orar com vocês. Se precisar de mim, eu estou sempre à disposição, na medida do possível que eu puder ajudar. Fisicamente, a gente está podendo,
Mas pelo WhatsApp, vocês sabem que podem me ligar, podem me mandar mensagem que eu vou estar orando com vocês. E eu tava vendo a live de uma amiga minha e ela disse que hoje tinha acordado meio borocochô. E tem dia que a gente tá assim mesmo. Essa semana mesmo, teve os 3 dias aí que eu acordei só Jesus. Mas eu orei e falei, pai, tira esse sentimento ruim, né? Tira essa tristeza, essa angústia que tá dentro de mim. E é só Ele que pode fazer isso com a gente. É só Ele que tem o remédio, é só Ele que tem o bálsamo para nossa alma. Que Deus abençoe o nosso restante de dia. Se Deus permitir, à noite eu falo mais uma palavrinha com vocês, se Deus quiser. Né? Porque a gente tem que compartilhar as vitórias, as coisas boas que Deus faz na nossa vida também. Deus abençoe a todos. Eu vou orar com vocês. Pai, em nome de Jesus, que a tua doce presença, o teu poder, ó Deus, entre na casa dessas pessoas que estão assistindo e que ainda vão assistir. E que teu amor e a tua paz que excede todo entendimento, ó Deus, inunda o coração de cada um aqui, Pai. Pai, obrigado porque o Senhor nos aumenta a fé e nos ajuda a não olhar as circunstâncias, mas a olhar para Ti. Com esses olhos de amor que o Senhor tem por nós, ó Deus, fortalece a vida e o coração de cada um. É o que eu te peço, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Que teu dia seja uma bênção. E se Deus quiser, mais tarde a gente fala mais um pouquinho. Que Deus abençoe vocês.